Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa segunda parte de nossa segunda aula de apologética, dando aqui a continuidade. Estamos aqui falando sobre os propósitos da apologética, amém? No vídeo, na parte anterior, primeira parte, nós paramos no ponto 6, né? Finalizamos ele, onde nós falamos sobre defender o evangelho dos ataques que lhe são feitos. E um outro propósito da apologética, o ponto 7, refutar o que é errado, desmascarando falsos ensinos e incoerências. Eu quero dar uma lidinha com vocês aqui, numa parte da palavra de Deus, no livro de Tito. Livro de Tito. Logo no primeiro capítulo, Paulo escrevendo ao jovem pastor Tito, Tito capítulo 1, versículo 9 ao 11, diz assim a palavra de Deus: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Tá vendo, pastor Tito? Você tem que estar apegado, e os obreiros têm que estar apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar, pelo reto ensino das Escrituras, da doutrina, como para convencer os que o contradizem. Aí vem o versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos. Eu vou ler esse versículo de novo. Vamos lá. Aí vem o versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Ó a situação, hein? Tito, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Você está liberado, Tito, com base na palavra, na doutrina. Acerta essa turma. Ele não está falando para Tito assim: Tito, vai até o pessoal do bar da esquina, vai lá e puxa a orelha deles. Paulo não está falando com Tito: vai, Tito, lá no terreiro lá espiritualista e puxa a orelha da turma. Não. Aqui Paulo está falando na Bíblia é para igreja. É para consertar a questão doutrinária na igreja. Olha a situação. Entendeu?
que nós lemos aqui nesse ponto 7? Refutar o que é errado, desmascarando falsos ensinos e incoerências. Temos aqui as passagens bíblicas, ok? Vamos continuar. Ponto 8. Arraigar as convicções dos que já são crentes, mostrando os sólidos fundamentos da fé. Às vezes a pessoa é crente, está na igreja, né, faz parte da comunhão, da fé, mas ele não tem a base, ele ainda é uma pessoa superficial. Tem gente que nem entende, por exemplo, tem pessoa que está na igreja até hoje e não entende a divina concepção de Cristo. Eles ainda acham que José e Maria tiveram um relacionamento e que nasceu Jesus. Olha a situação. Falta de quê? Ensino, base. Ok? Vamos ficar ligados nisso aí. O pessoal nem entende o negócio direito, né? Eu lembro de umas palavras antigas, lá dos anos 90, na época pregando, era o reverendo Caio Fábio, e ele falava o seguinte: irmãos, tá tendo um movimento nas igrejas aí que é o cair no poder. Aí ele falou assim: o único temor que eu tenho é que a pessoa que chegou agora, tá na fé, tá novo na fé, tá caminhando, né? Esteja trocando o passe espírita pelo passe evangélico. Porque a pessoa não compreende. Ah, no espiritismo eu recebi o passe lá e caía, agora eu vou receber o passe aqui na igreja, eu vou cair, que o passe de Deus é um passe mais abençoador. Você tem que ter conhecimento, irmão, você tem que ensinar, ok? Arraigar as convicções dos que já são crentes. 9. Responder aos inquiridores com respostas convincentes, que possam persuadi-los da veracidade do Evangelho. Temos os inquiridores da nossa fé, da tua fé. Então você tem que estar apto, faz parte dos propósitos da apologética, a responder aos inquiridores com respostas mais ou menos, meia colher, água de batata? Não, com respostas convincentes que possam persuadi-los da veracidade do Evangelho. Aí, meu irmão, para ser apologeta, você tem que conhecer Bíblia, você tem que conhecer arqueologia, você tem que conhecer ciência, senhores. Você tem que conhecer a composição das coisas, inclusive na área da biologia. Antes que houvesse o avanço do conhecimento no contexto da biologia, a palavra de Deus já deixava claro para nós: uma é a carne das aves, outra é a carne dos peixes, outra é a carne dos animais, né, dos mamíferos. A situação quando você vai olhar a astronomia, não confunda a astronomia com astrologia, é diferente. Astrologia é adivinhação, a astronomia é uma ciência. Você vai olhar os conceitos da astrologia, aí na mesma passagem foi dito até pelo apóstolo Paulo: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua,
outra é a glória das estrelas, porque uma diverge em glória uma da outra. Então, conhecimento, senhores, se debrucem na palavra, ok? Vamos lá. E o 10º ponto, dos propósitos da apologética. Seu objetivo principal deve ser o de declarar de modo explícito o Evangelho, visando a conversão das pessoas. Sua motivação básica deve ser o amor a Deus e a busca de sua glória. Qual é a motivação básica para essa declaração de modo explícito do Evangelho? O amor a Deus e a busca de sua glória. Que o Senhor venha a ser glorificado. Devemos lembrar que a apologética anda junto com o evangelismo e ambos juntos com o testemunho. É importante um evangelista, um missionário, uma missionária, tá no campo, tem que ter conhecimento de doutrina bíblica, tem que ter, irmãos, base. Não é somente glória a Deus e aleluia, não. Não é somente mistério. Não, senhores. Tem que ter conhecimento aprofundado da palavra de Deus, das doutrinas da palavra de Deus. Senão a pessoa vai se enrolar, meu irmão. Vai se enrolar. Ou você conhece a tua fé, ou não conhece. Entendeu? Você tem que conhecer a sua fé. Vamos lá. Outro propósito da apologética é responder objeções específicas, tais como: vamos a objeções que existem, que o pessoal vai querer levantar, né? Por exemplo, letra A, supostas contradições da Bíblia. Ó, pastor, a Bíblia tem contradição? Não, não tem. Mas existem supostas contradições para quem não entende de palavra de Deus, de Bíblia. Entendeu? Por exemplo, os dois relatos da criação em Gênesis 1 e 2. O pessoal às vezes faz uma queda, né? Um cabo de guerra com o capítulo 1 e o capítulo 2. Entendeu? Por exemplo, outro ponto, Paulo e Tiago sobre a justificação, sobre a questão de fé. Não existe contradição entre um e o outro. Entendeu? Um fala sobre a questão da fé concernente a obras, outro já fala sobre questão de fé concernente à salvação. Nós temos que verificar o contexto, analisar. Não existe ali paradoxo, não existe ali contradição. Não existe contradição nos relatos da criação de Gênesis. É só uma continuidade, é um respirar. Ok? Uma outra suposta contradição da Bíblia: discrepâncias quanto a números bíblicos. É somente analisar. Tenha conteúdo. Entendeu? Analise. Antes de você querer tirar dúvida dos outros, bater de frente,
tire as suas próprias dúvidas, analise a palavra de Deus, veja um comentário bíblico, analise qual é a questão histórica, política, de costumes da época, analise esse negócio, entendeu? Como é que é a questão, por exemplo, dos escritores bíblicos, escribas? Quais são os possíveis equívocos que os copistas poderiam fazer? Estamos aqui somente conversando. Você tem que se aprofundar nesse conhecimento, né? Outra suposta contradição da Bíblia. Diz problemas quanto à cronologia bíblica. Uma coisa tão simples, né? A Bíblia, os livros da Bíblia, eles não estão organizados cronologicamente. E todo teólogo, entendeu? Eu falo teólogo, teóloga, né? Analise isso aí, verifica a questão cronológica, entendeu? Não precisa ter dúvida de nada, somente analisar, verificar e você vai ter o conhecimento, ok? Discrepâncias quanto a nomes. Analise, entendeu? Uma hora é um profeta que profetiza, chega lá na frente, como disse o profeta tal, é outro nome que dá lá, e agora? Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? Não, você tem que defender. Você que está com a responsabilidade nas mãos, você que tem que analisar, ok? Você já viu em ministrações, não precisa ser pregação evangélica não, professores, seculares mesmo, às vezes em palestras, já viu pessoas trocar o nome de uma pessoa? Isso acontece, entendeu? Já viu pessoa errar questões de números, dados científicos? Eu já vi. A pessoa vai e faz a correção, ok? Alguns, se a palestra, passa direto, entendeu? Se foi gravado, depois a pessoa vê, errei isso aqui, e falei errado, entenderam bem? Então, discrepâncias quanto a nomes, temos que verificar, tem algumas passagens bíblicas aí, né? Responder objeções específicas tais como, vimos na letra A, suposições, supostas contradições da Bíblia, tem a letra B, críticas destrutivas contra o texto bíblico, você tem que firmar isso aí, você tem que ter base com relação ao texto bíblico, a maneira como foi constituído, a maneira como foi formado o cânon, a canonicidade, tanto veterotestamentário quanto neotestamentário, ok? E tem uma letra C, problemas entre a Bíblia e a ciência. A criação em 6 dias sucessivas de 24 horas tem essa questão e tem outra interpretação. A geologia do dilúvio, nós temos o período pré-diluviano e pós-diluviano, questões geológicas. Há uma cosmologia geocêntrica ou centralizada, né? Então, temos aí uma questão da cosmologia geocêntrica. Você tem que analisar, você tem que ter conteúdo, você tem que saber, entender do assunto, entendeu? São problemas entre a Bíblia e a ciência. Na realidade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é, de certo modo, pela fé, crença
e ela é também científica, entendeu? Mas para você afirmar o quanto a Bíblia é científica e não somente teórica, dentro de uma metafísica, para isso você tem que ter conhecimento aprofundado do assunto, né? E um outro pontinho nos propósitos da apologética é retratar os fundamentos da fé cristã, tais como a existência de Deus, a revelação de Deus. Você tem que explicar isso aí brincando. Você tem que explicar, relatar esses fundamentos da fé cristã que eu estou falando aqui, entendeu? Com simplicidade, de maneira prática, sem enrolação nenhuma. Você tem base para defender a fé, pelo menos tem que ter base. A existência de Deus, a revelação de Deus, como conhecer Deus e a verdade. Os significados de palavras no contexto bíblico e etc. Amém? Então, tenha base, tenha conhecimento, adquira conhecimento. Mas, pastor, o meu HD não é igual ao HD do pastor, eu tô falando do cérebro. Não. Analisem. Existem vários conteúdos que de tempo em tempo a gente tem que consultar, analisar. Entendeu? Você já viu por exemplo, um advogado, ele é formado, uma pessoa formada, um advogado, uma advogada, uma pessoa formada em direito, ok? Mesmo assim, ele tem, né, o advogado tem livros. Por quê? Uma hora ou outra tem que consultar a lei. Mesmo que ele domine alguns aspectos, vários aspectos, entendeu? Mas tem momento que vai ser necessário pegar um livro e vamos analisar, vamos ler o conteúdo que tem aqui, vamos interpretar, fazer uma hermenêutica aqui do direito, analisar. Por que é necessário? Porque de tempo em tempo todo estudioso vai estar analisando, lendo aquilo que já leu, que já aprendeu, para atualização de fatos, atualização de conteúdo. Amém? Vamos estar parando a nossa segunda parte por aqui e vamos dar continuidade. Graça e paz em Jesus a todos.